Então é isso. E a partir dessa história que começou há 25 anos atrás, a internação de um filho meu dentro do hospício, eu me tornei um militante da luta antimanicomial. Conheci você e um monte de gente, um monte de pessoas que mudaram realmente a minha vida e a minha maneira de viver. E eu estou achando a conferência legal. Bem, se a gente quiser criticar, a gente sempre poderá criticar, não é? Por exemplo, uma coisa assim, até sem muita importância aparentemente. Eu achei o impresso da programação muito atrapalhado. Eu não entendi nada também. O lugar parece um labirinto também. Isso, o lugar também. Pois é, mas como é que a gente pode achar alguma coisa? A gente só vai achar alguma coisa daqui a algum tempo, depois que as propostas que estão sendo debatidas aí forem implantadas ou não. Como é que a gente vai saber? Eu acho, em princípio, que já a simples razão de se fazer essa conferência, apesar de todas as dificuldades, já foi a partir de uma marcha de usuários, a partir da marcha dos usuários, dos familiares, do envolvimento de todas as pessoas, inclusive a grande resistência que aconteceu em muitos conselhos de saúde, como, por exemplo, o Conselho de Saúde de São Paulo, o Conselho Municipal de Saúde e o Conselho Estadual de Saúde, que aprovaram a realização das conferências e, lamentavelmente, o jogo político que está envolvendo nisso tudo aí, o governo e o ano eleitoral. Ano eleitoral, eles não aprovaram e não se fez. Quer dizer, não se fez. A Prefeitura de São Bernardo do Campo pegou e fez Bancou, a conferência lá. Bancou, isso mesmo. Geraldo, assim, aí fazendo um retrospecto rápido de 2001 para cá, dentro do segmento dos familiares, assim, quais foram as principais conquistas, na sua opinião, 2, 3, assim, que houve um avanço interessante dentro da proposta clínica, política, social, econômica e todas as imbricações do nosso movimento? Eu acho o seguinte, eu acho que eu vou falar, em vez de progresso, eu vou falar outra coisa, viu? Precisaria de haver mais esclarecimento de familiar, né? Eu acho que o familiar precisaria de ser mais preparado. Eu não, porque eu sou eu fui aprendendo, eu tinha uma ansiedade de querer saber, fui aprendendo, mas eu penso nos outros, aquilo que eu falei lá naquele grupo que você dava. Existe um grupo de usuários e familiares muito politizados que de uma certa forma acabam manipulando as propostas e as conferências. Eu acho que tinha que ter uma abertura para esse usuário e esse familiar que está desamparado, na periferia do movimento. Exatamente é isso aí, na periferia do movimento. Eu acho que isso aí que a gente precisa pensar. Despertar esse povo, né? Despertar. Talvez algumas coisas de formação dentro dos conselhos, alguns instrumentos que já esteja colocado para a gente aproveitar. E também não precisa reinventar a roda, né, Geraldo? Tem coisa que os ganhos, por exemplo, os deficientes físicos já tiveram ganhos imensos sociais. Por que a gente não pode pegar o exemplo deles, as leis deles e tentar entrar? Eles chamam a gente agora de deficiente psicossocial. Então eu acho que é uma coisa boa. Eu não tenho essa vaidade de ter um movimento só nosso e fazer uma lei que não exista. Como se a dor fosse patrimônio só da saúde mental, ou, enfim, da experiência da loucura. Do território. Estou falando muito, mas quando você fala em território, os psi pensam que é o território da clínica, do serviço, mas tem que ir o território do cara. Sim. Seu território, o território do André, sabe? E tem que ter alguém, se não for você mesmo ou o André mesmo, que tem que ter um familiar. Pra intermediar. Que intermedie, exatamente. Então, o que é o território do cara? É o cara da padaria, o cara da quitanda, o cara da banca de jornal, o cara da farmácia, o cara que sinaliza na esquina, as pessoas ali onde a pessoa mora. Então a história que você lembrou aí é a seguinte, ele torceu, porque tem um posto de salva-vidas ali, assim, do lado da minha casa, nada junto com os salva-vidas lá, moçada e tal. E o André passou mancando lá. E os caras ficaram super preocupados com que ele estivesse mancando. Ele falou, não, torci o pé e tal, tá doendo um pouco. Mas não tiveram dúvida, enfiaram ele naquela ambulância toda vermelha e saíram feitos uns malucos pela cidade de São Vicente. Entraram no CAPS, pegaram a guia de internação, levaram ele no pronto-socorro e tal, e enfaixaram a perna dele. E viu o Nilo. E não era tão grave assim, cara. Era uma luxação. Carinho demais.
Pois aí é que dá isso. Não, mas isso é fantástico. Mas se é os meninos não soubessem, jamais. Claro, se não tivesse lá a chance de conviver, é assim que a gente uma vai. coisa mais linda aqui. É desse jeito que a gente leva o louco para onde ele é. O locus do louco é a cidade. É, o locus do louco. É até o território. É o território, é. Se o cara gosta de cinema, vai lá, conversa. Então, é isso que é o negócio do território. Por exemplo, ele pendura na padaria, ele pendura no lugar que vende cigarro. Eu passo lá depois, pago. Às vezes ele está com pouco dinheiro, eu dou uma Mas assim, por exemplo, se ele. Sou duro também. Por exemplo, se ele tiver um dia um pouco assim, falando sozinho, ou mais solto e tal, o pessoal chega a estranhar, o pessoal olha, não chego porque ninguém ri mais. Já preparei, já conversei com os caras. Eu faço meio uma conversa com as pessoas, né? E além disso, agora para ele mesmo, para o André, ele está lendo o Ouvidores de Vozes, aquele livro fantástico que a gente precisava, viu, Nilo? Pois é, tem que botar mais, uma associação de ouvidores de vozes. Porra, maravilha, cara. Grupo de ouvidores de vozes. O nosso seria a Associação de Intensidade, nós de Bipolares, a Associação dos Intensos. Dos intensos, então, porque quando o cara começa a falar que está ouvindo vozes, ele dá um salto. Sim. Ele melhora pra chuchu. E não é, e deixa de ser só uma, como é que chama isso? O que eles chamam dentro da doença, da patologia, um aspecto da patologia. Não, um sintoma. Um sintoma. E passa a ser um instrumento que o cara pode usar, inclusive a favor de si. Pode, tipo, eu ouvi falar que assim, negocia com a voz para chegar todo dia num certo horário. Ele negocia, ele fala para não incomodar, pô, agora não, é todo dia, agora 10 horas eu sento vou te conversar contigo te ouço, bacana. às 8 horas da noite. Isso tudo está acontecendo. Então, foi um alívio para mim também, né? Isso que eu posso te dizer, meu querido. Eu mando um beijo para todo mundo. A Dulce é minha querida companheira que está aí comigo. E o André é sempre presente, sempre companheiro, sempre amigo. Agora eu estou aqui porque a mãe dele está lá, a mãe do André, né? Mãe biológica. É, a mãe biológica, a mãe que fui casado com ela e ela foi para lá. Ela mora em Boiçucanga, na praia, perdida lá no litoral norte. Tem 2 filhas gêmeas ali. E ela foi para lá e eu vim para cá. Estou tranquilo aqui. Joia. Sangue de Carrano tem poder, meu irmão? Não entendi. Sangue de Carrano tem poder? Claro. Carrano jamais poderá ser esquecido e abandonado um minuto sequer. Viu? Jamais. O nosso legado, nosso grande cara. Uma experiência muito rica com o Carrano. Viu? E briguei com ele também, viu, Nilo? Não pensa você, não, viu? Briguei também com ele. Não era só paz, tinha um amor também. Não é. Ele falou ele me chamava do paizão.